Saudações, meu povo! Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas você vai nos assistir. Nós estaríamos ao vivo neste canal, mas infelizmente não foi possível. Tivemos um probleminha de um incêndio. Acho que vocês estão acompanhando aqui a cidade do Crato. Tem sofrido constantemente com queimadas. Dessa vez não foram queimadas. Foi um poste que pegou fogo e aí por conta disso a fibra óptica foi danificada e nós estamos sem internet para entrar ao vivo. Mas como o CSTJ tem um compromisso com o seu público assíduo, principalmente do Comenta, nós gravaremos essa live, estamos gravando e estamos disponibilizando para vocês. Então por isso a minha saudação. E hoje nós vamos comentar, dia 16 de novembro de 2025, o segundo dia de provas do Enem, Ciências da Natureza e Matemática. Comigo aqui, professora Elisângela. Seja bem-vindo, Elisângela. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. Espero que vocês tenham feito uma excelente prova. Que bom. Fizeram. E aí, pessoal, nós vamos comentar para vocês a resolução baseada no nosso caderno cinza, encarecidamente doado por o nosso aluno misterioso, que daqui para o final da live você vai descobrir quem foi essa boa alma que nos emprestou esse caderno. Elisângela, como foi a prova de biologia? No sentido geral, como foi a prova de natureza, já que nós falamos de uma área de conhecimento? Veja, no quesito biologia, eu achei a prova conteudista, porém acessível. Ela está conteudista, mas ela não está no nível difícil para o aluno. Principalmente aqui para o aluno CSTJ, ela vem com uma certa facilidade na maior parte das questões. No geral, o que os alunos precisavam ter atenção era com alguns nomes, alguns termos, que podia ali complicar um pouquinho, ou não é nem complicar, podia assim tirar um pouquinho eles de foco. Mas sem essa questão dos termos, o conteúdo que foi abordado, ele estava bem simples e estava bem fácil. Que coisa boa, Elisângela. Eu fico toda orgulhosa quando vocês dizem, essa questão aqui eu trabalhei com os alunos, essa questão aqui o aluno CSTJ do 9º ano que fez a prova, ele se saiu bem, os alunos treineiros, a gente tem certeza que será um sucesso, mas os concludentes, com certeza a vaguinha lá na universidade já está garantida. E aí, Elisângela, a prova de biologia trouxe muito um foco em ecologia, biomas e metabolismo, não é isso? Exatamente. Muita ecologia na prova, não é? São várias questões. Eu contei aqui umas 4, eu acho, de ecologia. De 15 questões, 4? De 15, umas 4 aqui tá abordando ecologia. Certo. E aí foi legal a prova, assim, no geral ela foi bem legal. Eu esperava até cair mais genética, a de genética caiu de forma bem simples, também conteudista, mas só uma questão, uma de biotecnologia muito boa também de se fazer. Então, assim, tá de boa mesmo. Que bom, Elisângela, que bom. E aí, meu caro ouvinte, meu caro telespectador, você deve estar sentindo falta da nossa interação ao vivo, mas dizendo a vocês que nós vamos trazer ao longo dessa live várias perguntas e vários questionamentos do público CSTJ, que já mandou perguntas para a gente e é um público fiel. Então, é em nome dessa fidelidade que nós estamos aqui trazendo essa live mesmo gravada, num formato diferente, mas com 100% de qualidade pedagógica para vocês. Elisângela, nós podemos iniciar? Você quer ainda fazer um comentário sobre essas questões, né? E aí, pessoal, o fato de não ser ao vivo não anula a nossa organizativa, tá bom? Os professores estão lá fora, você vai estar nos assistindo não ao vivo, mas os professores, a nossa equipe de professores está lá fora, resolvendo a prova, trazendo suas análises daqui a pouco para todo mundo, tá bom? Elisângela, qual foi a questão escolhida por você, por favor? A primeira questão da prova de biologia, caderno cinza, prova de ciências da natureza, segundo dia do Enem, dia 16 de novembro de 2025. Eu confesso que eu fiquei muito em dúvida. No início, assim, deu vontade de pegar a maior parte das questões para comentar. Eu não sabia nem qual escolher, porque tiveram questões que eu julgo para os nossos alunos muito fácil. Tiveram algumas questões que teve ali uma coisinha ou outra, um detalhezinho ou outro, que não traz nenhuma dificuldade para os meninos.
E tem questões de temas muito legais que a gente abordou muito nas nossas aulas. Então, eu fiquei muito em dúvida em escolher as questões. Pois é, tô vendo aqui, gente. A folhinha desta moça está toda rabiscada, mas ela escolheu... Coloquei uma, depois desisti, coloquei. E fui tirando, fui colocando. Mas é isso, quem sabe faz ao vivo, faz gravado, acerta, erra, vai de novo. E ela trouxe para vocês a questão de número 96, que é uma questão que vem falar sobre efeito estufa, não é isso? Exatamente, até porque a gente abordou muito na sala de aula, a partir do 9º ano, a gente viu tanto a questão do ciclo biogeoquímico, o ciclo do carbono, como a gente também abordou, aliás, a partir do 7º ano, quando a gente estava trabalhando poluição, aquecimento global, efeito estufa, e também falamos bastante sobre a COP30, não é? E aí, quando ele vem nessa questão 96 falar sobre o efeito estufa, ficou bem simples. E ele trouxe só aquele termozinho que a gente já está ali utilizando para o aluno, e o aluno está tendo contato com as questões que é colocar a ação mitigadora. Não é? Então, o menino vai só identificar ali qual daquelas ações a respeito do aquecimento global vai diminuir essa emissão de gases de efeito estufa, né? Mitigador é para reduzir, para diminuir os efeitos negativos. Então, ele ia ali só tirando algumas, tipo a letra B, instalar usina eólica, letra C, ampliar o uso da energia solar, isso está mais relacionado à produção de energia elétrica, não é? Aqui no Brasil ainda é bastante utilizada as usinas hidrelétricas, então não seria por esse caminho, né? Será por sequestro do gás carbônico, e aí quem sequestra o gás carbônico são as plantas e as algas através da fotossíntese, porque elas usam gás carbônico para fazer fotossíntese, para a sobrevivência delas. Tá? Então, quanto mais plantas e mais algas, menos gás carbônico disponível na atmosfera, então menos efeito estufa, menos aquecimento global. Então, a gente fica aí com a letra A mesmo, por conta do sequestro do gás carbônico. Questãozinha simples, né, Super Elisângela? simples. Bem interpretativa, traz muito da biologia contextualizada, como você colocou, mas uma questão muito boa mesmo. E aí deixar um abraço para os nossos professores de biologia aqui de CSTJ, um abraço para o professor Luiz Henrique, um abraço para o professor Luca. Elisângela, vamos nós para a questão de número 101, que é uma questão que vem falar sobre genética, velha conhecida do Enem. Né? Sim. A genética da questão 101 eu gostei. É sua cara, bolinha, bolona. Parece com você. E aí ela traz uns desenhozinhos, né? E aí muitos alunos acabam confundindo quando se coloca o desenho, quando se coloca a tabela, quando se coloca o gráfico. E eu costumo dizer que fica no desenho, que fica na tabela, que fica no gráfico a resposta. Então, é como se fosse uma pesca, uma coisa bem clara e bem óbvia, né? Eu achei bem legal essa questão. Ele coloca aqui duas imagens, os parentais, o macho e a fêmea, apresentando características diferentes. Aí, no macho, ele colocou umas bolinhas dentro, na fêmea, ele colocou um tracinho. E quando chega na primeira geração, a gente vê que tanto macho como fêmea, que são os filhos desses parentais, eles herdam as duas características, ou seja, está presente no parental, está presente na primeira geração, em todos os descendentes. Logo, todos esses descendentes aí estão com essas características porque elas são características dominantes. Eu costumo dizer para os meninos, olha, quando é uma característica dominante, ela não vai, ela vai estar presente nas gerações. E outra coisa que a gente até tinha comentado lá na revisão é que aqui eu tenho uma distribuição que está semelhante entre machos e fêmeas na primeira geração. Ou seja, é uma questão de dominância autossômica, de herança, aliás, herança autossômica, não é? Então, está aqui a mesma qualidade dela no homem, e, aliás, nos machos e nas fêmeas. E aí a questão pedia simplesmente para o aluno olhar nessa primeira geração, imaginando um cruzamento entre esses indivíduos da primeira geração e como seria a proporção fenotípica dos descendentes dele. Tá? Então, ele não pede genótipo, ele pede fenótipo. O fenótipo está expresso nas bolinhas e no tracinho. Se eu tenho tanto no macho como na fêmea,
a presença dessas características, que são características dominantes, mas eles vieram de parentais que tinham ausência de uma das duas, significa que essa primeira geração ela é duplo heterozigótica. E aí, se ele é duplo heterozigótico, tanto o macho como a fêmea, então aquela que se enquadra melhor na distribuição é a letra E. Lá na letra E a gente tem aqui, ó, machos e fêmeas, e aí eu vou ter indivíduo só com a bolinha, indivíduo só com o tracinho, eu vou ter indivíduo com a bolinha e o tracinho. Ou seja, eu vou ter ali fenótipos diferentes, diversos entre eles. E isso aqui é o que a gente tem no resultado do cruzamento entre duplo heterozigóticos. Pois é, semana passada você estava respondendo uma questão, os alunos da primeira série estavam estudando esse conteúdo. Exatamente. E você respondia uma questão semelhante a essa. Exatamente. Né? O primeiro ano estava estudando as características genéticas do sangue e a gente estava justamente abordando o sistema ABO e o fator RH. E aí, Elisângela, uma questão também que você traz para a gente é a questão de número 106, que vem falar de bioquímica das vitaminas. E essa prova de biologia desse ano, ela trouxe muito da biologia do dia a dia, vamos assim colocar, né? Abordando vacinas, alimentação, saneamento, a própria genética que você trouxe ainda há pouco, doenças. Exatamente. E o que eu escolhi essa questão de vitaminas, embora ela seja super fácil, porque eu achei ela muito direta, sim, sabe? Sim, uma questão e aí eu bem... achei diferente, assim, não é nenhuma questão simples e muito direta, não é? Ela fala aqui sobre o arroz dourado, aí diz que ele é rico em beta-caroteno, e aí os alunos teriam que lembrar que o beta-caroteno, ele, aliás, o texto já diz que ele é precursor da vitamina A, ou seja, era simplesmente cara crachá. Ia ligar a vitamina A com a carência da vitamina A, que é a cegueira noturna, né? A vitamina A, ela tem uma substância chamada de retinol, e o retinol, ele vai fortalecer as células, ele não é que fortaleça, mas ele vai fazer com que as células da retina do olho, elas tenham suas funções bem desenvolvidas, tá? E uma dessas funções é a função de ser sensível à luminosidade. Né? Isso corresponde a um tipo de célula que tem na retina do olho, chamada de bastonete. E aí a vitamina A, ela vai ajudar esses bastonetes a captarem essa luminosidade. Quando no escuro, aí a gente vai ter na penumbra, a iluminação foi diminuída, aí a gente vai ter uma percepção da importância dessa vitamina A. Então, a carência dela está ligada a essa cegueira noturna, que é a dificuldade do indivíduo de enxergar à noite. E aí nós teríamos mais duas opções também, que são de vitaminas, e o aluno tinha que realmente saber qual era a vitamina, não é? O escorbuto, ele é uma carência da vitamina C, e o raquitismo, carência da vitamina D. A hemofilia é uma doença genética, então não estaria associada a essas questões de vitamina, e a anemia perniciosa também a gente não teria associação com a vitamina. Certo, Elisângela. Então, embora uma questão simples, mas uma questão que requer do aluno um conhecimento. Exatamente. Embora seja um conhecimento bem raso, né? Bem tranquilo. Bem tranquilo, mas ele podia até confundir caso ele não tivesse memorizado direitinho as vitaminas. Exatamente. É aquela máxima de julgar a questão só por aparência, porque é uma questão simples, mas uma questão como todo o Enem, que requer do aluno conhecimento. Exatamente isso. E ele conhecer a substância que tem na vitamina ajuda muito a memorizar, não é? A vitamina D é rica em calciferol, então já vai ligando ali aos ossos e assim por diante. Certo. Vamos para a questão de número 115 da prova cinza. Uma questão simples também, né? Que vem falar sobre fotossíntese. E uma questão aparentemente muito tranquila, muito boa. Ela é tranquila para quem estudou direitinho a fotossíntese. Porque essa daqui eu já não colocaria no nível das fáceis, não, sabe? Porque ele fala da fotossíntese, mas o que ele quer é que o aluno estabeleça um comparativo entre a fotossíntese anoxigênica, que é aquela que não vai estar liberando o oxigênio, e a fotossíntese
que é a fotossíntese comum às algas e às plantas que libera o gás oxigênio. E aí ele quer justamente esse comparativo. Ele pede para que na fotossíntese oxigênica a gente identifique o composto que desempenha a função análoga ao gás sulfídrico, H2S, que é utilizada na outra fotossíntese, que quem faz são as bactérias. Tá? E aí o aluno ele teria que trazer à memória dele a reação da fotossíntese das plantas para ele poder identificar onde que esse gás sulfídrico aqui está substituindo na fotossíntese oxigênica. E aí ele sabendo a reação da fotossíntese, inclusive os meninos do 9º ano estudaram isso aqui bem direitinho esse ano, aí ele estaria identificando se eu tenho gás carbônico nas duas. Então, ele está substituindo a molécula de água, tá? A molécula de água ela é a fornecedora do oxigênio. Como eu tive essa substituição pelo gás sulfídrico, então lá na fotossíntese que as bactérias fazem, não vai liberar o gás oxigênio, né? Vai liberar somente o enxofre. Então, Elisângela, prova boa, né? Uma prova dentro da previsibilidade, dentro do que os alunos estudaram. Você falando com muita propriedade dessa preparação, que é o que a gente vem trazendo aqui sempre que tem oportunidade, que embora o Enem seja o Exame Nacional do Ensino Médio, mas muito importante essa base sólida que os alunos do CSTJ têm. Você fala com muita propriedade porque você é professora também dos anos finais. A propósito, um abraço para a Manuela Brito, nossa coordenadora, né? Isso mesmo. Abraço, Manuela, para você. E o trabalho aqui no CSTJ é um trabalho sólido e concreto. Suas considerações finais, Elisângela, acerca dessa prova? Veja, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu encontro na prova de biologia desse ano uma certa facilidade. E aí eu fico pensando naqueles alunos que se aprofundaram bastante na biologia para tentar medicina, que é bastante concorrido, e às vezes eles não estão tão bem em outras disciplinas, e a gente sabe que a concorrência é imensa. Então, para mim, assim, para os meninos que estão tentando medicina e que estudaram bastante biologia, eles vão acabar ali competindo em outras disciplinas. É verdade. Bom, o que o público está dizendo aqui é que a prova de natureza foi muito boa. E ainda a matemática, bem. A expectativa da matemática muito, né? Foi bem elevada, mas vamos deixar para se preocupar com matemática daqui a pouco. Nossos 2 professores especialistas em matemática estão lá fora apostos. E é importante dizer a você que está aí nos assistindo que todos os professores são especialistas em seu componente curricular. Elisângela, muito obrigada, tá bom? Tá bom, valeu, Paula. Boa noite a todos. A gente está aqui durante a noite, né? Então, boa noite a todos. E é isso, né? Espero que tenha sido bem tranquilo. Ânimo, mulher. Não deixar a internet tirar seu foco, não. Ânimo. Ânimo mesmo. Amanhã é segunda, você tem aula. 6. Só 6. De manhã, né? É. Professor Rafael, obrigada, viu, Elisângela? Tchau. Se quiser ficar sentadinha por aí assistindo, fique à vontade. Professor Rafael, o bom filho a casa torna. Depois de um hiato considerável de 3 anos sem aparecer por aqui, sua careca está mais brilhante essa noite. Bota sua plaquinha. 3 anos. 3 anos. Ano passado eu tava. É porque seu cabelo caiu, tá diferente, não lhe reconheci. Eu tava, ano passado tava. Tava mesmo, você e Iliara. Abraço, Iliara, para você, abraço, show. Professor Vieira, que dividem, que fazem a química desta casa com você. Tá. E aí, Rafael, como foi a prova de química, meu filho? Seja muito bem-vindo. Primeiramente, professor Rafael Mendes. Pode falar, pode terminar. Não, eu terminei. O momento primeiramente, é seu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei de que horas vocês vão estar vendo, né, nos vendo. Como o Paulo já deve ter falado, né? Infelizmente. A gente não está ao vivo, né, Paula? Não, nós estamos ao vivo. Ao vivo só nossa emoção. Ao vivo só a vontade de querer fazer ao vivo, que não tem. Mas vamos comentar a prova de Química desse ano, que graças a Deus, eu acho que Nossa Senhora ouviu nossas orações. E a prova de Química ela foi um pouco mais conteudista. Então, quando eu digo um pouco mais conteudista, é aquela oportunidade que o aluno tem de passar 3 anos consecutivos estudando Química e cair na prova um pouquinho do que ele estudou. Anos anteriores, a prova era totalmente de resistência, não tinha muito conteúdo, né? Você poderia resolver
a prova, né, básica, enfim, mas graças a Deus esse ano foi uma prova mais conteudista. Eu gostei bastante da prova, estava analisando ali com os meninos, conversando com o Carlos Júnior de Física, ele vai comentar, mas a prova de Química eu gostei. Foi uma prova muito contextualizada, né, Rafael? Trouxe questões contextualizadas que falavam de separação de misturas, reações orgânicas, solubilidade, e dentro daquilo que a gente já esperava. Mas o Enem, todos vocês estão trazendo que está se tornando uma prova onde o aluno, de fato, tem que dominar o conteúdo. Muito, muito conteudista. E não é fazendo a mexã, mas quem assistiu o meu aulão, creio que gabaritou a prova. Porque passei praticamente, eu vou comentar, peguei as questões aqui, as primeiras, por causa do tempo em si, mas todas as questões que eu comentei no aulão, graças a Deus eu falei, esse ano vai cair radioatividade, já ano passado não caiu, esse ano vai cair e caiu, graças a Deus. Mas enfim, realmente, se bem que a prova de Química ela foi um pouco menor, né, em relação aos textos. Não tivemos não tivemos aquela prova tradicional Textão, né? Gigante, né? A de Química foi praticamente É porque eles inverteram, os textões e os grandes gráficos vieram para matemática. Felipe e Joaquim, que entram já que o digam, né? Os meninos já estavam falando ali. Pois é, mas bora nós, Rafael, você trouxe pra gente a questão, lembrando a você que está em casa, nós estamos com um caderno cinza. Se porventura, quem não estiver com caderno cinza, olha, minha gente, eu estou dizendo, é um formato novo, eu já disse, se você não está com caderno cinza, mas lembrando que nós não estamos ao vivo, essa live é gravado. E de quem é essa prova? Essa prova é do aluno misterioso, que daqui pro final dessa resolução a gente diz se ele vai acertar ou não. Eu não posso dizer não? Não, ainda não. Segure aí, quando você terminar a química, você diz. Tá bom. Que ele é bom de chute ou é bom mesmo, né? Foi bom, viu? Foi bom. Não foi ruim, não. Foi bom. Muito bem. Mas vamos lá. Rafael, vamos nós. Você trouxe pra gente a questão de número 92, que é uma questão que vem falar de química básica, né? Isso. Propriedades da matéria, misturas e separação. Isso. A questão 92, eu achei bastante engraçado. Eu estava rindo ali com os meninos, porque o nosso aluno, com certeza, ele não marca a letra C. Com certeza. Eu vou só ler assim brevemente a questão. Ele diz, era logo a segunda questão, né? Ele diz, existe um processo de purificação da água. Quando a gente fala em purificação, a gente já está dizendo que vai tirar tudo que está na água. Ela vai ficar somente H2O. Enfim, em que são removidos sais dissolvidos nela. Então, eu acabei de dizer isso. A gente fala, bate na tecla. Gente, questão de purificação da água, temos que tirar todos os sais. Então, não existe água pura, purificada sem os sais, com os sais, né? A água que passa por esse processo é muito utilizada em laboratório químico. Esse laboratório que a gente usa aqui é água destilada, já disse a questão, mas enfim. Em indústrias como solvente, que a gente sabe que o solvente universal é a água destilada, em baterias de carro e etc. Entretanto, esse tipo de água não é usado para ingestão. O aluno que assiste minha aula, ou que participa da minha aula na prática, eu sempre comento, você tomar água destilada, você não vai morrer. Você vai somente sentir uma dorzinha de barriga, vai sentir falta de sais no seu corpo, mas você não vai morrer. Coisinha pouca, né? Coisinha pouca. Não dá pra morrer, não. Uma dorzinha assim de 3 dias de barriga, mas enfim. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Mas enfim, porque os alunos ficam loucos para tomar, né? Para saber o gosto, para isso e aquilo. O gosto em si é um gosto de água, só não vai ter os sais, né? Só não vai lhe satisfazer. Pois causa problema de saúde como carência iônica e diarreia. Enfim, ele pergunta qual é o tipo. Eu já respondi que é a letra D, água destilada, mas você, olhando as alternativas, você tem letra A, água dura. A água dura, o nosso aluno ele tem que saber que a água dura é aquela água com alta concentração de minério. Tá? Então já não pode, porque na questão já diz que é ausência de minério. Letra B, água pesada. Qual a diferença de água pesada para água dura? Professor, existe água pesada? Sim, a água pesada é quando você tira o hidrogênio comum, certo, da água e coloca o deutério, certo, que é uma forma também do hidrogênio.
Água sanitária, foi o que eu disse, que eu comecei a rir ali, que não é uma água pura, né? A água sanitária, ela deixa limpo, né? Mas não tem nada a ver com água e não pode marcar. E água oxigenada, a gente costuma dizer, eu costumo dizer nas minhas aulas, que é o H2O2, que nós chamamos de lourinha, porque onde bate no nosso corpo fica galeguinho. Então a água oxigenada também não poderia, questão gabarito preliminar, mas o nosso gabarito letra D, água destilada. Importantíssimo, eu acho fantástico quando vocês frisam gabarito preliminar. Por quê, pessoal? Com certeza. Embora o Enem ele seja amplamente divulgado, é um exame nacional do ensino médio, é uma prova nacional, diferente do vestibular da URCA, que é algo mais voltado para a nossa região aqui do Cariri. O Enem é uma prova amplamente divulgada, mas cada professor resolve as questões do seu componente, né? Assim, Rafael? Isso, com e certeza. aí vocês divergem muito dos gabaritos, inclusive iniciais, que foram divulgados. Perfeitamente. Essa sua colocação, viu? É porque assim, é muito bom, porque o aluno diz, não, o professor divergiu do gabarito que foi lançado. Porque a gente sabe que tem locais que já lançaram o gabarito. Só que às vezes a gente diverge, porque assim, do meu ponto de vista, por isso que eu gosto muito de dizer, do meu ponto de vista a questão é tal letra. Ainda há pouco a Elisângela também estava aqui comentando e fez uma observação em relação a algumas questões que ela, enquanto professora, que vocês, enquanto professores, também se sentem inseguros e divergem, inclusive das alternativas apresentadas. Lógico, né? lógico. Embora não seja ao vivo, mas a gente resolve na hora. A gente estava resolvendo ali na hora. Verdade. Recebemos do nosso aluno, por sinal, o nosso aluno acertou, vou dar os parabéns a ele. Ele não assiste minha aula, mas ele acertou, não sei se foi no chute. Acho que foi o spoiler do filho deste aluno. Com certeza, ó, já tem um filho aqui, viu? Nosso aluno que fez a prova. Rafael, agora nós vamos para a questão de número 104, que é uma questão que fala sobre radioatividade e meia-vida. Caderno cinza. Isso, caderno cinza, questão 104. Quem assistiu minhas aulas de revisão acertou essa questão, porque eu resolvi logo duas. Que bom. Eu fui enfático em dizer, vai cair, porque não caiu ano passado e o Enem gosta de radioatividade. Ele gosta de falar das coisas de radiação. Então vai cair. Estude isso aí. Você que assistiu minha aula, que viu, que teve a oportunidade, você deve ter acertado. É mais uma questãozinha de meia-vida, que sempre cai, né? Costuma cair meia-vida. Não cai muito leis da radioatividade, e sim meia-vida. Ele fala o seguinte, a química nuclear é uma importante ferramenta na produção de substâncias utilizadas na área de saúde humana. A radiação emitida pelo cobalto-60 é utilizada na medicina como ferramenta de diagnóstico e no tratamento do câncer. Geralmente o Enem coloca isso, eles falam Chernobyl, falam de vários do iodo, que sempre combatendo doenças. No entanto, esse radioisótopo tem um tempo de armazenamento limitado, pois seu tempo de meia-vida é de 5,3 anos. Então, nós já temos aí o período de meia-vida. Qual é o período de meia-vida? Se eu já estou dizendo o tempo de meia-vida, eu vou dividir aquela massa por 2. E essa divisão eu faço a quantidade de período. No caso, nesse exemplo, 5,3. Então, a cada 5,3 anos, cai meia-vida do meu radioisótopo. Considere um frasco com uma amostra contendo 2 miligramas. O Enem foi covarde na matemática, porque você vai dividir 5 vezes o 2. No caso, 2 dividido por 2 dá 1. 1 dividido por 2, 0,5. Aí quando começa o tal da vírgula, o aluno se treme. Infelizmente, a gente tem que ser realista. Aí já foi 2 vezes. 0,5 dividido por 2, 0,25. 0,25 dividido por 2, 0,12. 0,12 dividido por 2, 0,06. Então, 5 divisões, logicamente, cada um por 2, você teria a sua resposta. E como é que o senhor soube que era só por 5 vezes, professor? Porque ele diz aqui, ó,
Considere um frasco com amostra contendo 2 miligramas de cobalto armazenado durante um período de 26 anos. Então é só você pegar o período e dividir pelo meia-vida. 26,5 dividido por 5,3 dá 5 fechadinho, bonzinho, bem bonitinho. Essa divisão é boa. O que não é bom é você ficar dividindo aí com casa de vírgula. Aí ele pergunta, a massa de cobalto 60 em miligrama, graças a Deus não precisou transformar. Ele já te pediu miligrama, que ia ser mais um calo na vida do nosso querido aluno, que ressaltará ao final desse tempo é aproximadamente de letra E, 0,06 miligramas. Eu já expliquei como é que faz. Então você tinha 5 divisões por 2 de cada massa. Pegaria 2, dividia a primeira vez, mais o resultado dividia a segunda, o resultado pela terceira, e aí ia até dar 0,6, letra E, a questãozinha bonitinha. Questão complexa, viu, Rafael? Embora seja uma questãozinha curta, mas muita matemática, muita interpretação, embora uma matemática básica. Eu acho que é uma questão fácil. Requeria do aluno aquilo que a gente vem dizendo. Atenção. Sempre. Se não tiver... Principalmente na modalidade de correção do Enem, a TRI, que é para evitar o famoso chute. É o que eu estou dizendo. Eu acho que essa questão aqui, ela vai ser médio fácil, porque é praticamente a mesma maneira de se resolver todas as questões que caem no Enem de meia vida. Então, não tem nada além disso. O que a gente percebe nessa prova, Rafael, é uma prova para quem se dedicou, para quem se preparou, como você está aí contextualizando, não só a sua preparação, mas também dos demais componentes, mas você traz a sua com muita segurança, porque você abordou questões seguindo esse padrão, o que confirma que o Enem seguiu o cronograma divulgado, o cronograma estabelecido, né? Que bom. E aí sua aposta quando você traz a questão de radioatividade, uma questão que dentro da preparação vinha caindo sempre e que retornou agora em 2025. É uma questão boa de se resolver. E aí você traz pra gente nessa sequência a questão de número 108, que vem falar de funções inorgânicas e de nomenclatura, né? 108, é uma questão 108, cinza. Isso, caderno cinza, questão 108. O que eu achei engraçado que essa 108 aqui, ela não é só uma questão de nomenclatura. Ela é uma questão de, assim, digamos, você tem que entender os códigos e ter entendido a história antiga. Por que eu estou falando isso? Porque ele misturou a nomenclatura grega antiga com a nomenclatura atual. Então, fazendo isso, você colocaria em prática a nomenclatura atual, lendo a questão que a questão te diz como fazer, você, atenção, e colocar o que você entendeu nas aulas de química, você resolvia a questão tranquilo. Ele diz o seguinte, no início, ele fala um texto, tá? Esse texto aí, posso resumir ele ou posso falar? Ele diz assim, no início do século XX, as fórmulas das substâncias eram representadas de um modo diferente do atual, como eu falei. A figura apresenta uma fotografia bem antiga, de 1909, que registra uma aula de química ministrada em um colégio de Santos. Um olhar mais atento permite identificar como os compostos químicos eram representados. Então, a gente tem uma representação química antiga, a partir do grego. E ele explica a imagem. A primeira imagem do lado esquerdo ficou como, né, é uma imagem pequenininha, não dá para ver, mas ele fez o zoom. Então, a do lado direito você vê claramente o quadro. O nitrogênio era chamado de azoto, certo? E o que é que significa azoto? No grego, todo elemento químico do grego, ele tinha um significado. E esse azoto, ele significa sem vida. E a gente sabe que o nitrogênio sem o oxigênio, né, o nitrogênio sozinho, ele não gera vida. Tá? Então, era por isso esse nome. Então, o azoto, e representado pelo símbolo AZ. Vê-se na lousa a equação representada da adição do oxigênio, do átomo,
ao monóxido de nitrogênio. Monóxido de nitrogênio, quem é aluno de química atento já sabe que é o NO, né, o monóxido de nitrogênio. Que ele diz pelo símbolo AZO. Tá? Então, AZO significa NO, monóxido de nitrogênio. Com a formação do dióxido de nitrogênio, que aí vem um detalhe, tá? Ele está botando na sequência, na imagem, está aparecendo a imagem aqui, né? Na imagem está aparecendo AZ minúsculo, O maiúsculo e o 2 elevado no oxigênio. Esse 2 elevado, quando você jogava na atualidade, fica N maiúsculo, O maiúsculo e 2 embaixo, em subscrito. Então ficaria o quê? NO2. Então já sei que AZO, o 2 está em cima, qualquer elemento representando a quantidade de átomo está elevado. Então já sei que se for O2, é o 2 lá em cima, O3, o 3 lá em cima, e aí vai. Isso aí é a lógica, né, da questão. Analogamente, o nitrato de sódio era representado por... Aí ele te deu o nitrato de sódio, que a fórmula que está escrita aqui é NaAzO3, o 3 elevado, como eu falei. Só que a gente sabe que o nitrato de sódio é Na, na atualidade, NaNO3 e 3 embaixo. Então se liga no detalhe, porque senão tu errava. Certo? Então ele pede, em 1909, a representação das substâncias de ácido nítrico e cloreto de cálcio, tendo por base essas informações, a seguinte, e seguindo a mesma lógica, seria representada. Então, a resposta correta aí seria AzO3 em cima. Por quê? Porque o ácido nítrico é HNO3. Então, o 3, em vez de estar embaixo, ficaria em cima. E o cloreto de cálcio é o CaCl2. Nesse caso, CaCl2, o 2 em cima. Infelizmente, o nosso aluno, ele se atrapalhou e marcou a letra B, mas o gabarito correto é a letra A. Mas acho que ele interpretou direitinho. Ele só estava nervoso e cansado. Só, não, estava cansado. Segundo ele, trabalhou muitos sábados, muitos domingos. Muitos domingos. Aos poucos, a identidade deste aluno vai sendo revelada. Estava aqui comentando no domingo passado, então ele ficou muito cansado. Diga logo que é a Djalma, você está doido para dizer. Olha, para tu, Djalma, eu sabia. Eu estava louco para dizer, Djalma, se você tivesse assistido minha aula, você não errava essa questão. Pois é, pega uma mas, enfim, mas você acertou um bocado, viu? Parabéns, Djalma. Estava conferindo a lei, show. Rafael, finalizando nosso Comenta 2025 da prova de ciências da natureza. Você falou em Djalma, fiquei pensando semana passada. E aí, traga pra gente a questão de número 111, que é uma questão que vem falar de reação e de oxidação, não é isso? Química orgânica. Questão isso. 111 do caderno cinza. Que graças a Deus a gente comentou também em sala de aula. Foi o último assunto a ser comentado, porque é um dos assuntos bem práticos. A gente só tem que lembrar do que Titio falou em sala, que na oxidação, quando eu tenho um álcool secundário, eu gero uma cetona. Isso a questão te dá também. Se eu tiver um álcool primário, eu tenho um aldeído, certo? Então, lembra disso sempre. Quem lembrou disso, marcou a questãozinha bonitinha. Ele não falava em si das reações, mas você precisava saber para saber a forma molecular. Enfim, em uma aula prática de química orgânica, o professor identificou os frascos de várias substâncias apenas por sua forma molecular. Em seguida, apresentou a representação tridimensional da molécula do borneol. Aí, Paula, tem um detalhe, que se você fosse aquele aluno apressadinho, você olhava aqui a fórmula do borneol e olhava as alternativas e já ia querer marcar pensando que ele estava pedindo a forma molecular do borneol. Só que ele lá embaixo, ele bota uma frasezinha que quebra as pernas de quem fez isso. Mas enfim, aí ele diz que o borneol, um álcool secundário, conforme a figura. Aí mostra a figura lá que o aluno está vendo bem bonitinho aí na questão. Ele explicou que quando oxidado, então já estamos falando na oxidação, o borneol dá origem à cânfora. Todo mundo sabe que no período de pandemia
foi usado muito cânfora para quê? Para espantar o mosquitinho lá que transmitia, né? Então, uma cetona, essa é a parte fundamental. Ele saiu do álcool secundário, como ele disse aqui, tá? Eu grifei aqui na minha prova, certo? Para deixar e formar uma cetona, usada desde a antiguidade como incenso e no preparo de medicamentos. Finalmente, o professor solicitou que os alunos identificassem o frasco contendo a substância cânfora. Aí ele mostra aqui, tudo bonitinho, o borneol e pede. O frasco contendo cânfora apresenta a fórmula molecular. Gente, pelo amor de Deus, tu tem que tirar essa hidroxila que está bonitinho aí. E na reação de oxidação, você gera uma cetona, uma dupla O, de um álcool secundário. Tá? De um carbono secundário. Então você tem uma dupla O de um carbono secundário, certo? Gerando uma cetona. Quando você faz isso, você conta de novo os carbonos. Nessa contagem você vai ter carbono 10, porque você não perde carbono, tá? Você perde sim hidrogênio, certo? E você perde, só perde hidrogênio. Então você tem somente carbono 10, H16, O1, letra C de casa. Então essa era a pegadinha dessa questão de química. Pois é, química Rafael, orgânica. aí a prova de química trouxe, como já foi citado anteriormente, temas ambientais. Isso. Abordou muito sobre água e poluição, que Também. você trouxe questões que falavam sobre Questão isso. nuclear, de usina nuclear também abordou, só que não tem como a gente comentar todos, mas também está aqui. Não, mas você é aluno do CSTJ, não se preocupe que você sempre está fazendo essa Isso. contextualização posteriormente, né? Isso, com certeza. Suas considerações finais, Rafael, sobre a prova? Então, assim, mais uma vez eu falo que essa prova, ela foi, graças a Deus, ela está sendo cada ano reformulada e ela está melhorando. Eu gostei bastante da prova, tá? Então, assim, é uma prova que o aluno que se preparou, que no caso o nosso aluno, ele se preparou, ele vai se dar bem, tá? Porque ele está sabendo o conteúdo, certo? E graças a Deus eu tenho certeza absoluta que nossos alunos vão estar bem, porque eles estão preparados. E os alunos preparados botaram em prática, ok? Botaram em prática, coisa que não poderia fazer. Nós tivemos questões de puro conteúdo que os alunos puderam fazer e resolver mostrando o que aprendeu durante esse ano todo. Que coisa boa, Rafael. A gente fica bem feliz e na certeza de que estamos no caminho certo e que agora em 2026, início de 2026, nossos alunos concludentes darão show de aprovação e os que ainda não chegaram lá também estão no caminho, estão bem preparados. Muito obrigada. Quem está com dúvida, ainda está querendo se preparar, vem para cá, é só vir para cá. As matrículas estão abertas. A matrícula aberta, professor, acabou de chegar uma estrela aqui. Que é estrela não, que estrela cai. A gente é o sol que brilha sempre. Menino. Então acabou de chegar aqui meu querido Carlos Júnior de Física para mostrar o que a física está boa. Você se inspirou muito em Adjalma, o lado filosófico. Tá aí. Vendo? Eu aprendi. Muito bem. Mas quero desejar uma boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo, tá, Paula? E vamos que vamos esperar só as aprovações. Vamos sim, ainda tem muita coisa por aqui, Com né? Ainda certeza. tem o S, o EMA, o PE. Tudo. Segunda-feira já tem aula agora. Tudo CSTJ preparando. Vamos embora. Obrigada, Rafael. Nada, boa noite. Tchau vocês. Até mais. Obrigada. Chega, Chuchu. Vamos, Carlos Júnior. Não dá tempo de esfriar nem a cadeira, viu? Pode só trocar a cadeira para não sentar no quente. Processo de transferência. Senão eu vou falar primeiro questão. Exato. Sente aí, homem, se acalme. Boa noite. Você está convivendo muito com o Joaquim, com o William. Se acalme. Tá certo. Seja bem-vindo, Carlos Júnior. Obrigado. Mande um abraço para Liverpool. Embora Maria, ali tá não seja ao vivo, né? Tá todo mundo em Liverpool. Todo mundo lá, todos os ricos, só os pobres que ficaram. Para quem não sabe, minha gente, não é uma piada interna, não. É porque a família de Carlos Júnior é internacional e está toda em Londres neste momento.
Bota o microfone assim de banda, pronto. Tá bom, Tá aqui tudo não. certo. Beleza, pronto. Bora nós, Carlos Júnior. A Vamos prova lá. de física foi uma prova equilibrada, não é isso? Isso, Foi exatamente. uma prova com metade da prova que exigia cálculo do aluno e a outra metade exigia interpretação. Exatamente, É isso? Paula, exatamente. Eles mantêm o padrão, né, de trazerem questões com cálculo e questões conceituais, questões teóricas. Exatamente. Mas foi uma prova média, não foi fácil não, viu? Não venha me dizer que foi fácil não, porque o que os alunos estão dizendo aqui é que foi uma prova muito bem elaborada, dentro do previsto, mas uma prova que exigia do aluno, assim como as demais áreas do conhecimento a gente já vem abordando aqui, não foi uma prova para o aluno despreparado. Exatamente. O aluno tinha que ter a preocupação, Paula, porque aqui tem questões fáceis, médias e difíceis. Tem questões difíceis também. Então, nós vimos aqui ao longo desse tempo que nós pegamos aqui, questões dos 3 níveis. Isso prova que o aluno tinha que realmente estar preparado para poder resolvê-la. Certo? Então, separamos aqui 4 delas, né? Sim. Para que nós pudéssemos comentar, exatamente. Então, assim, algumas coisas aqui podem até ficar repetitivas, porque eu lembro que no ano passado aqui, nós falamos algumas coisas que vão ficar até... Alguém disse assim, falando a mesma coisa que falou ano Mas passado. é porque... óbvio, Carlos Júnior, é importante a gente frisar que o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio e que ele segue um padrão. Segue sim. Vez por outra, a gente foge dessa regra, né? Por exemplo, a prova de física esse ano, todo mundo está dizendo, o senhor, inclusive, acaba de dizer, de comprovar, foi uma prova que exigia, sim, do aluno uma preparação maior e um domínio da física. Sim. Então, não tem como, é um comenta aí sobre a prova que segue sempre aquele mesmo padrão, né? E o senhor trouxe aí pra gente a questão do número 97 da prova cinza, que é uma prova, uma questão que fala de processos de transferência de calor. Exatamente, Né? Paulo. A questão? Eu comentei até com os meninos, não só durante o aulão, mas ao longo do ano, que o Enem sempre costuma cobrar esse tipo de questão, que é uma questão que traz, por exemplo, para identificar um fenômeno ondulatório. Nesse caso aí, são processos de transferência de calor. Então, assim, se o aluno conhecer a parte conceitual, ele conseguiria resolver a questão. Então, a questão eu destaquei aqui 3 partes. Quando fala do brilho da lua, quando fala que o calor é gerado pelas lâmpadas e pela transferência de calor. Se o aluno conhecer transferência de calor, ele conhecer os 3 processos, ele vai saber que não é reflexão, não é refração e não é dispersão, porque não são fenômenos de transferência de calor. São fenômenos ondulatórios, né? São fenômenos de ondas. Então, ele ficaria com 2 alternativas. Ou seria irradiação, ou seria convecção. Mas como a questão diz assim no final, que as mariposas, o calor, a transferência de calor, independe da presença de fluidos. Fluidos são líquidos e gases. Se independe de fluidos, líquidos e gases, o processo seria irradiação. Então, nós temos uma questão aqui onde o aluno tem que ter o conhecimento da parte teórica da física. Se ele estava preocupado, por exemplo, que nós falamos, vamos nos preocupar somente com as fórmulas. São importantes, sim, mas tem essa parte também que fica muito evidente todos os anos, inclusive na prova da URCA, em outros exames, a gente nota que vem esse tipo de questão trazendo para saber se o aluno tem conhecimento mesmo dessa parte da física. Uma prova também, Carlos Júnior, que trouxe muito raciocínio, né? Sim. Muito raciocínio e, como o senhor colocou, o domínio da física não dava. Sim. E principalmente, minha gente, a modalidade de correção do Enem é diferente de vestibulares tradicionais, é a TRI, né? Teoria de resposta ao item, exato. Que exige do aluno que ele, de fato, domine o conteúdo. Exato. E isso essa modalidade de correção traz o que a gente chama anti-chute. Então, não tem como eu acertar por ter chutado a questão. Isso. E quando você fala assim, uma boa interpretação, sempre tem que ter. Porque a gente lê a questão, e como eu falei, eu marquei aqui 3 pontos. E esses 3 pontos ajudam a resolver a questão. Que foi o brilho da lua, que lembra, a lua só tem luz porque é refletida, ela absorve a luz do sol. O calor gerado pela lâmpada. E a outra parte é a transferência de calor.
Então, esses pontos são chaves para resolver essa questão. Tranquilamente resolveria. Então, essa questão seria uma questão fácil de resolução. Pois é, inclusive as questões que trouxeram calorimetria foram as questões identificadas por a maior parte dos estudantes como as questões fáceis de física. Pronto, ótimo. Tá, isso e o senhor bom. Contextualizando. Isso é muito bom. Então, que bom que houve esse comentário bem positivo, né? Sim. Gostei, então. Ótimo. Sigamos. Sigamos com a questão de número 110, que é uma questão que fala sobre fenômenos ondulatórios, ondas. Por sinal, Carlos Júnior, deixa eu deixar aqui registrado um abraço para o professor William, que divide a física com o senhor. Um abraço, William. A gente se encontra aí, né? Olha, Paula, eu falei aqui, eu lembro muito bem, ou foi na rádio, ou foi no Comenta o ano passado, que a voz masculina, a voz feminina, aliás, é de alta frequência. Então, eu até brinco em sala de aula, eu digo, não posso discutir com a mulher, por quê? Porque a voz é de alta frequência. Então, na questão, fala na mônica e fala em ela quebrar uma taça de cristal e fala na característica produzida pela voz dela. Interessante, quebrar a taça é um fenômeno de ressonância, onde a voz dela entra na mesma frequência do objeto, que é a taça. E como que eu estou falando em frequência, que tem como alternativa B aqui, ressonância e frequência. Quer dizer, outra questão teórica, os meninos da primeira e da segunda série do CSTJ aqui do Colégio Santa Teresa me perguntaram, o Deus Eric diz, vai cair questão teórica? Com certeza. Eu aposto na metade da prova de física, das 15, 7 questões são teóricas. E cai fenômenos ondulatórios? Com certeza. Não tenha dúvida de que cai. Então aqui o aluno teria que ter o conhecimento prévio já e básico do conceito. Quebrar uma taça e da voz feminina, porque ela grita aqui, né? Ela diz, quem está Traz gritando uma tirinha, muito? né? É bem interessante. Então, aqui tem que ter a parte conceitual bem afiada. O aluno tem que conhecer o fenômeno. Tem outra alternativa, Paulo, aqui tem ressonância. E tem a ressonância e timbre. Embora que, como ela aumenta o tom de voz, então ela aumenta a frequência de sua voz. Voz feminina, como eu já falei, alta frequência. Então aqui, essa questão também, eu aposto que os nossos alunos se deram bem e conseguiram acertar. Que coisa boa. Que coisa Porque boa. nós trabalhamos essa parte. Legal. Podemos ir para outra questão já? Podemos sim. Mas o senhor não está apressado para ir para casa não, né? Tá cedo, amanhã o senhor não dá aula. Os meninos estão todos em Londres. Devia ter trazido a Eliane para ficar aqui conosco essa noite também. Ela é festeira, tem uma festa de padroeiro lá e... O povo para gostar de festa. Carlos Júnior, a questão de número 118 é uma questão que vai falar de nível sonoro, não é assim? Nível sonoro, exatamente. Caderno cinza, viu, pessoal? Gente, quando eu entrei aqui na sala, estava na tela ali, Vitória estava visualizando a questão 109, embora não esteja aqui no que a gente programou, mas eu olhava e que o que Paula comentou, uma questão que uma prova de física que tem que ter um conhecimento e tem que ter também assim uma habilidade na resolução. Às vezes a questão teórica ela se torna mais difícil do que a de cálculo. Nem sempre, mas às vezes sim, é o caso dessa questão 109, que eu fiquei dando uma olhadinha ali, mas vamos lá. Questão, me situe aí, digníssima. 109, Carlos 109, Júnior. isso. Pronto. Não, Carlos Júnior, peraí, a apresentadora cochilou. É a 118 que vai 118. falar de nível sonoro. Pronto, 118. A apresentadora cochilou um pouco. Nível sonoro, pronto. Assim que nós chegamos aqui no colégio, nós fomos olhar na internet os comentários sobre a prova. E um determinado site aí dizia que a prova foi um pouco fora da curva. Trouxe uma questão de logaritmo. E eu me interessei logo, assim que peguei aqui na prova na cópia que você trouxe aqui para a gente, como seria essa questão de nível sonoro. E a questão traz a fórmula, então o aluno não teria que se preocupar, mas ele tem que saber a parte matemática, que é resolver. Inclusive a questão ela traz alguns dados que o aluno pode se confundir. Ela diz que uma conversa normal entre duas pessoas varia entre 50 e 60 decibel. E diz também que em níveis superiores, as pessoas gritando pode chegar a 100. E continua. Mais abaixo ele fala novamente no valor 100 decibel. E pergunta qual o valor médio do nível sonoro. Ou seja, o aluno o candidato teria que pegar a equação do nível sonoro. Duas coisas ele tinha que saber aqui, né? Primeiro, resolver logaritmo
E segundo, Paula, ele tinha que saber quanto é que vale, aqui tem I sobre 0. E interpretar a questão, né? Interpretar, porque o I é o valor 100, mas o I0 é o valor limite, que a gente chama limiar na física. Se ele não lembrar desse valor que não diz na questão, ele não resolve. Então, essa é uma questão, por exemplo, fácil, mas ao mesmo tempo que você tem que trazer esse detalhezinho, porque se não tiver o detalhe do valor, que é 10 elevado a menos 12, se o aluno não lembrar, ele não resolve a questão. Dessa forma tradicional, assim, resolver com cálculo, matematicamente falando. Então, uma questão que até nós brincamos em sala, né? O nosso candidato aqui, ele acertou o que ele marcou aqui. Tirando esse detalhe, não teria problema, mas essa questão, esse tipo de questão, Paulo, já caiu de outras vezes, de outra forma. Não para calcular o logaritmo, mas para identificar o nível, para encontrar a intensidade. Já Carlos tivemos. Júnior, a gente sempre brinca dizendo que a Djalma tem várias formações, mas Sim. o senhor também tem. Por isso que o senhor está resolvendo essa questão com tanta tranquilidade. Para quem não sabe, Carlos Júnior também é professor de matemática. Isso. Exatamente. Me envolvo nas áreas, né? Então, podemos ir para a última questão? Podemos sim. Questão de número 124, que é uma questão que vem falar sobre hidrostática. Isso. Olha, é uma questão que eu considero, por exemplo, para o aluno, difícil. Por quê? Questão com enunciado curto, mas traz... uma questão que vem demonstrando aquilo que o senhor traz desde o início, conhecimento. Exato, porque ele traz que tem uma área de 50 metros quadrados, então é um local onde você vai uma área, na realidade, onde você vai empilhar produtos. Diz qual é a pressão que é exercida lá, diz qual é a densidade do produto, qual o valor da gravidade, diz também aqui o valor da gravidade, que a gente sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado, e pergunta qual a altura máxima. Então o aluno teria que ter aqui um jogo de cintura para trabalhar com as fórmulas. Parece uma questão da UPE. Ou da UES também, se assemelha. Onde você tem que ter um manejo com as fórmulas para poder uma encaixar na outra. Tá? Nós fazíamos isso esses dias na preparação, especificamente na sala da terceira série. Fiz também uma dedução dessa, que é uma demonstração que a gente fala, dentro da sala da segunda série, mas o aluno teria que... Porque aqui eu não tenho volume na questão, então eu teria que encontrar o volume. Depois que encontrasse o volume, é que eu conseguiria encontrar o valor que ele quer, que é a altura que vai ser empilhada. Então não é uma questão de teor fácil, mas é uma questão que vai exigir do aluno, ou exigiu do aluno, do candidato, que ele tivesse o conhecimento. Lembrar de hidrostática, lembrar que pressão é força dividida pela área. Aí o aluno iria dizer assim, mas eu não tenho volume, então ele teria que encontrar o volume. Então ela tem 3 etapas, digamos assim, que eu até rabisquei aí a folha, na parte de baixo aí. É um aluno aplicado. Eu comecei a rabiscar e passei a limpo, porque eu já tinha feito uns rabiscos aqui, organizando tudo. É isso sobre a questão. Tá? Carlos Júnior, no geral, foi uma prova mais exigente do que nos últimos anos. Foi, assim, manteve-se questões de eletromagnetismo, de resistência elétrica, transferência de calor. Então, assim, no geral, tem resistores, eu vi, se repete, mas assim, vetores, velocidade média, trouxe em alguns momentos, Paula, uma certa complexidade em algumas questões. Sim, sim. Eu até analisei uma das questões que fala num gráfico de força de atrito. São as questões mais difíceis de resolver, questões de gráficos. Também tenham sido questões conectadas com o cotidiano, né? Sim. Com o dia a dia. O senhor trouxe muito isso no padrão da prova também. Exatamente, né? Foi uma prova que exigia, de fato, conhecimento físico. Isso, e matemático. E matemático também. E interpretativo nem mais uma vez mostrando que as 4 áreas de conhecimento, elas se entrelaçam. Exatamente. Tem momentos que, ali na sala, que Rafael dizia assim, Carlão, essa questão é de química ou é de física? Então a gente fica analisando, vai ler e depois é que a gente decide. Em momentos que a Elisângela dizia, não, essa daí é de biologia, não é de química. Quer dizer, as áreas elas se encontram de tal forma que nós mesmos, às vezes, começamos a ler e vamos identificar qual é realmente a disciplina que ela está, que ela se encontra, né? Sim, sim, sim. Mas, no geral, como você disse, foi uma prova, como eu falei no início, que traz os 3 níveis.
Claro que mesmo dia da prova de matemática, então é uma prova que você tem que oscilar entre faz uma questão de matemática, vai lá em física, em química e biologia, volta e tem todo esse conhecimento da física, sem tirar a interpretação básica de português, tem que ter uma boa leitura, uma boa interpretação e a parte de matemática que eu acho fundamental para a gente poder resolver. Vai para casa agora, Carlos Júnior? Sim, sim. Muito bem. Muito obrigada, viu, Carlos Júnior, por sua valiosíssima contribuição, por sempre estar aqui, por essa parceria. Ok, Paulo, eu que agradeço e espero que os nossos alunos tenham saído bem e nos encontramos em sala para podermos comentar outras questões e conversar muito sobre a prova. Nos encontramos muito em breve. Com certeza. Obrigada, Carlos Júnior. Nada. Pessoal, nós somos o Colégio Santa Teresa, estamos aqui comentando para vocês a resolução do segundo domingo de provas do Enem, dia 16 de novembro, caderno cinza. Obrigada, Carlos Júnior. Nada. Boa viagem de volta. Até a próxima. Para a terrinha da Cajuína. É sim, pode ser isso aí. É. Vamos lá, os candidatos. Pessoal, nós vamos agora para a resolução de matemática com os professores Joaquim e Felipe. Meninos, por favor, deixem aí com o nosso diretor-geral as questões escolhidas por vocês. Gente, não é ao vivo, mas a preparação é ao vivo. Pode deixar as folhinhas aí. Seja bem-vindo, Felipe. Bora, Joaquim. Bora nós. Tá mais calmo, Joaquim? De boa, tranquilo. De boa. Foi uma provinha boa, né? Foi sim. Foi uma prova que trouxe novidades. Sejam bem-vindos. Boa noite, Felipe. Boa noite, Paula. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Boa noite, professor Joaquim. Boa noite, Paula. Tudo bem? Vocês querem começar? Querem tirar pau ímpar? Vou deixar vocês fazerem as... Não, aqui Tá de boa. Aqui tá de boa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu vou pedir pro amigo abrir aí na nossa questão de número... Calma aí, Joaquim, calma. Diga. Vamos fazer aqui, situar o Ah. nosso público em casa, né? Vamos Vocês sim. vão saudá-lo. Vamos lá. Boa noite ao público de casa. Bom dia, boa aos tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que estamos gravando. Saber, não é, Paulo? Conversar aqui e tudo, desejar aí uma boa noite aí aos nossos amigos aí que estão aí, os alunos do Santa Teresa, a outros telespectadores que vão assistir esse vídeo aí, ver as nossas resoluções, não é? Falar um pouco sobre a prova de matemática desse Enem, tá? A gente aqui por cima comentando, acredita que essa prova tenha vindo mais difícil do que a prova do ano passado, não é? Alguns estilos de questões que não tinham frequência, né? Por exemplo, tem uma questão que, por mais que ela seja uma questão bem simples, apenas de substituição de ponto, que a gente vai ver aqui, ela traz uma temática que não tinha tanta frequência, que é a função tangente. Caía muito mais função seno e função cosseno, mas a gente vai ver que a resolução é bem simples. É bem simples, né? É bem simples. A gente precisa, por mais que a ideia em si, não a ideia, mas o gráfico, a função, seja coisa que não tinha essa frequência, a resolução é direta. Tá? Muito bem, Joaquim. E aí, lá fora, antes de iniciarmos, entrarmos com a nossa programação, o Felipe falava sobre o comando das questões, não era o Felipe? Exatamente, Que eram Paula. comandos muito longos. E aqui, os nossos alunos também disseram que as questões foram bem longas. Contextualiza verdade. um pouquinho, Felipe, pra gente, por Boa favor. noite, Paula. Boa noite aí a galera que está assistindo a gente. E como a gente já comentou antes, são comandos das questões muito grandes, né? São provas muito contextualizadas, porém seguindo o padrão das questões do Enem, normal. Então, por exemplo, a lista que a gente montou, eu e o Joaquim, a gente conseguiu
praticamente gabaritar aí boa parte da prova. Isso, que coisa boa. Então, questão de probabilidade, caiu. Questão de regra de 3 composta, caiu. Questão de geometria analítica, da equação da reta, tá caindo. Então, são questões que tem grande tendência a cair, que a gente já espera que vai ser abordado na prova e que a gente tem aquela consciência de tentar resolver elas o mais rápido possível, Paula, para a gente tentar pegar as questões mais difíceis e perder um pouquinho por elas. Pois é, Felipe e também Joaquim, foi uma prova, embora longa, as 45 questões matemática de todas as áreas de conhecimento ainda é uma das áreas que o pessoal tem muita dificuldade, mas a prova desse ano sentiram falta de geometria plana, embora tenha caído muita geometria espacial e também estatística, não é isso? Isso. Realmente, eu dei uma olhada por cima e a parte de geometria plana está bem... Não apareceu com a frequência que costumava aparecer as questões, não é? E, olhando aqui, eu notei apenas uma questão que falava de área, que seria aqui na prova cinza, a questão 171, que, se nós observarmos aqui, toma meia folha, então provavelmente não deve ser uma questão tão rápida de ser resolvida, não é? Toma tempo... Só na leitura você já gasta talvez a média do tempo que você tem para resolver cada uma das questões, né? Felipe estava me mostrando algumas questões que tomavam uma página inteira. Exatamente. Então, realmente, geometria plana... Aí é como a gente já abordou com a galera, né? Então, questões longas, porém... a gente não tem que estar perdendo muito tempo na leitura dessas questões. Então, a gente vai primeiro para as questões que a gente acha que tem mais facilidade de fazer. Então, aquelas questões que o comando é rápido, que você já consegue entender o raciocínio da questão muito rápido, para você ganhar tempo nelas, para, infelizmente, estar perdendo tempo nessas outras questões. Uma coisa também, Paula, que é sempre bom a gente frisar, né, que o Enem tem muito essa ideia, né, tá lá na matriz de referência, das competências e habilidades de cada questão, né? Então, às vezes, geometria plana, se a gente pensar no conteúdo mesmo de geometria plana, não apareceu tanto, mas a competência onde a geometria plana se encontra apareceu. Não é? Pois que é. seria a competência 2. Tá? Questões de sequência também, né? Só que só te interrompendo, só caiu uma questão de PA e PG. Em controvérsia caiu novidade, que foi poliedro, que não era uma regra que caía sempre, né? Johnson, Arquimedes. Isso, fazia tempo que eu não vi uma questão de poliedro, realmente, viu, Paula? Que pede para calcular a quantidade de arestas de um determinado poliedro. Mas o nosso aluno aqui, ele resolveu, porque a gente trabalhou bem, tanto no segundo ano quanto no terceiro ano, a maneira de resolver isso, né? Contamos as faces aqui, rapidamente a gente consegue contar as faces porque está de cara. Aqui, quando a gente olha a questão que caiu o poliedro, eu consigo rapidamente contar as faces. E eu usaria, né, a maneira de contar as arestas que a gente viu também, né? 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares, e a gente chega aí. Põe a relação de Euler, né? Pronto. E resolve. Então. Bora nós para a resolução. Vou iniciar aqui, Joaquim, com a questão solicitada por Felipe e chegamos já em você. Tá, tranquilo. Felipe, questão de número 148, que traz regra de 3 compostas, gente. Caderno cinza, matemática, segundo dia do Enem. Começamos aqui na questão 148. 148. Vamos pegar ela aqui. Cadê a folha para saber das questões? E cadê a folha bonitinha que eu dei? Bom, na questão 148, questão de regra de 3 composta, e claramente a gente colocou na nossa última lista, tá bom? Para a gente resolver essas questões. Então, tem várias maneiras de resolver questões de regra de 3 compostas, a gente estava até debatendo aqui com o Joaquim também, ali em sala, e tem várias maneiras de fazer. Uma delas, que para mim parece a mais complicada, é você tentar analisar o que é grandeza inversamente e diretamente proporcional para você estar avaliando dentro da questão. A gente vai criar aqui um método que é mais fácil, tá bom? A gente vai fazer... Daqui apaga aqui, Joaquim. Ctrl+Z. Vai ser o Paint mesmo, né? Então, bora lá. Então, vou botar bem aqui. O processo e aqui o produto. Ok? Embaixo, a gente vai ter esse esqueminha aqui, ó.
Então a gente vai ter dentro da questão 3 funcionários, cada um trabalhando 6 horas por dia e vão produzir 720 unidades. Felipe, vai funcionar sempre? Vai funcionar sempre. Então, o que é que ele quer? Essa fábrica, agora, depois de um ajuste, passou para 5 funcionários. E esses funcionários agora vão trabalhar 9 horas por dia. Novidade para você E que vai nos a pergunta assistir, dele né, é... Felipe? Vocês estão fazendo aí os cálculos em tempo real. Exatamente. Tá ficando uma coisa bem bacana. Porque agora o aluno agora ele consegue acompanhar em tempo real aqui o que a gente está fazendo. Aí a pergunta é, todos os funcionários produzem igual quantidade de tijolos a cada hora. Está mantendo um padrão. O número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção é. Então a gente vai chamar aqui de X. E vai seguir essa regrinha aqui. A gente vai multiplicar todos esses números que estão aqui, ó, nessa linha, acompanhando o X. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 6 vezes X é igual a 5 vezes 9 vezes 720. Ok? A ideia é encontrar o X. Então, a gente vai ter que X... Deixa eu só apagar aqui. Eita, apaguei demais. Como é que eu desfaço aqui tudo? Pra cá? Volta não, filho. Não volta não. Não volta mais? Não. Voltou. Então, continuando. A gente tem aqui. Só um pequeno errinhozinho aqui. Deixa eu só tirar daqui. Nada, é ao vivo gravado, minha gente. Então, X é igual. Aí eu vou ter 5 vezes 9 vezes 720 é igual a 3 vezes 6. Eu posso separar esse 720 aqui sendo 6 vezes 120. Com isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou conseguir cancelar esse 6 com esse 6. E esse 9 eu posso separar como 3 vezes 3. Cancelo aqui também. Então, o X ele vai ser igual a 5 vezes 3 vezes 120. Fica muito mais rápido. Então, agora, o X é igual a 1.800. Bom, essa técnica ela é mais rápida porque a gente não vai precisar estar analisando se cada grandeza é inversamente ou diretamente proporcional. Então a gente colocando nesse esqueminha aqui de ter o processo do que a gente vai fabricar e o produto, ela vai sair muito mais rápido. Ok? Já Beleza, temos Paula? a resposta? Já, alternativa letra D. Muito bem. Alternativa letra D. Joaquim, bora lá testar o brinquedinho novo de Vamos vocês nós. aí. Meu Deus, eles estão se achando com essa mesa aí. Joaquim, a questão de número 154, que é uma questão que fala sobre análise de gráficos. Questão de número 154, prova cinza. Só um instante. Joaquim, dá certo assim também. Vamos lá. A questão 154, ela traz essa leitura aqui. Uma livraria comercializa livros dos seguintes gêneros literários: ficção científica, autoajuda, romance e biografia. O gráfico apresenta o estoque dos livros que essa livraria tem, por gênero literário e por nacionalidade do autor, bem como a demanda por gênero literário obtida por meio de uma enquete feita com seus clientes habituais. E aí a gente tem o gráfico, certo? Esse gráfico, ele traz com a cor laranja o autor brasileiro, a cor verde o autor estrangeiro, e esse gráfico de linha que tem em cima, ele traz a demanda por aquele gênero. E aí o comando, a gente tem assim: o gerente da livraria fará a encomenda de novos exemplares, somente do gênero cuja quantidade em estoque seja insuficiente para atender à demanda constatada pela enquete.
O gênero do livro do qual o gerente deverá encomendar mais exemplares é. Então, o que é que o aluno deveria fazer? Observar a demanda por cada um dos gêneros. Então, se a gente olhar para o gênero ficção, a gente tem como demanda no gráfico, a gente tem uma demanda de 160 livros. E, olhando ficção, eu tenho que autor brasileiro na ficção tem 80, enquanto autor estrangeiro possui uma demanda de 120. Tá? Na verdade, possui em estoque, né? Então, se eu olhar o estoque que eu tenho de autor brasileiro e autor estrangeiro, eu tenho 200 livros. Então, a quantidade que eu tenho em estoque é maior do que a demanda. Então, ficção está de boa. Se a gente olhar agora autoajuda, certo? A gente tem que a autoajuda tem uma demanda de algo entre 130 e 140 livros. Se a gente observar o gráfico, o quadradinho está entre 130 e entre 140. Não tem como a gente afirmar com certeza, mas a gente está nesse meio aí. Então, lá para o autoajuda, se eu olhar a quantidade de livros em estoque de autor brasileiro, eu tenho 50. E para autor estrangeiro, eu tenho 80. Certo? Então, o que eu tenho em estoque para autoajuda é 130. Mas veja que a demanda para autoajuda é algo que está entre 130 e 140. É claramente maior do que 130. E se é maior do que 130, então a demanda para autoajuda é maior do que o que eu tenho em estoque. Então vai ser necessário comprar livro para autoajuda. E aí a gente marca a letra C, tá? Que fala que a gente vai escolher a autoajuda, pois a quantidade em estoque é inferior à demanda. E é exatamente isso que a gente pode ver. Tá? Bacana. Muito bem. Felipe, bora nós. Você vai trazer para a gente a questão de número 150. Aí você resolve, que fala sobre probabilidade, tá bom? E em seguida a 153, que é uma questão de geometria analítica. Mas vamos começar pela 150. Certo. Bom, essa questão 150 ela é uma questão de probabilidade, ok? Questões que geralmente caem no Enem. E ela é uma questão bem simples. A gente trouxe ela aí para a gente abordar um tema bem simples, que também é a parte de probabilidade, quando as questões são desse tipo aí. Que questões de probabilidade ele também pode confundir na hora que você tem vários aspectos dentro da questão. Mas quatro candidatos se apresentam para realizar a prova de um concurso. Antes de iniciar a prova, os celulares dos 4 candidatos foram escolhidos pelo aplicador, recolhidos, que os guardou cada um dentro de um envelope preto. Ao término da prova, o aplicador devolveu os 4 envelopes com os celulares aos 4 candidatos de maneira aleatória. Já que não havia feito a identificação dos envelopes, vamos lá. A probabilidade de que todos os candidatos tenham recebido de volta os envelopes com seus respectivos celulares é uma questão bem tranquila, tá bom? A gente vai ter aqui a permutação de 4 elementos, então eu vou ter 4 espaços, ok? Ou eu vou ter uma permutação para 4 elementos. E são os celulares, então eu vou ter 4 opções para a primeira casinha, 3 para a segunda, terceira 2 e 1. Quando eu multiplicar aqui, eu tenho 24 possibilidades. Como ele quer que o candidato tenha recebido de volta o envelope com o seu respectivo celular, então é uma possibilidade sobre as 24 opções. Uma questão bem simples de probabilidade. Alternativa letra D. Questãozinha boa, né, Felipe? Questão boa de probabilidade. Já que você está aí no quente, vamos trazer a 153, que vem falar sobre geometria analítica, equação da reta. Bom, dentro dessa parte de geometria analítica, que é a equação da reta, essa questão geralmente elas caem com bastante frequência nas provas do Enem. E a gente também tinha passado ela como uma revisão nas listas de exercícios que a gente tinha passado por último. Então, praticamente aí, se você for ler a questão, é só para compreender o que ele quer. O comando era qual é a equação da reta, qual é a trajetória em que o herói pode se movimentar sem ser atacado. Então, é um jogo digital, há 3 personagens, um herói, 2 vilões. E para a programação de uma etapa de jogos, um programador considerou o plano cartesiano, e ele deu o plano cartesiano em um quadrado, ST, U e V, com a região de movimentação do personagem. Ou seja, quando eu tiver esse quadrado estava
disposto desse tipo aqui, ó, eu vou ter o herói, que está nessa posição aqui, 6 e 2, e eu vou ter os vilões, que está nessa etapa aqui e aqui. O objetivo dele é chegar aqui, ó. Ok? Tem claramente uma equação da reta que passa por esses dois pontos aqui. Bom, tinha várias formas de fazer, Paula. A gente poderia procurar os pontos e aplicar dentro da fórmula, do determinante, ou dentro da própria geometria analítica mesmo, mas a gente queria abordar essa questão de um tema mais diferente. A gente quer procurar dentro das alternativas, que seria muito mais simples. Então, por exemplo, eu tenho a alternativa A, B, C, D e E. Uma coisa que eu já ia começar a falar, geralmente a gente já fala bastante para os alunos, é perceber qual é a inclinação da reta. A gente percebe que essa reta ela tem a inclinação decrescente. Então, se ela tem a inclinação decrescente, a gente percebe que as alternativas D e E, elas não seriam as alternativas corretas. Por quê? Porque dentro das alternativas ela tem que ser decrescente. Então, o valor de A, ela precisa ser negativo. E para ser negativo eu só tenho na letra A, na letra B e também na letra C. E o que a gente vai fazer agora para descartar as outras duas alternativas? A gente vai testar o ponto 6 e 2. Ok? Então, quando a gente tem o ponto 6 e 2, o que ele está dizendo? Que quando o x for 6, o y vai ser 2. E claramente, na letra B e na letra C, elas também vão ser descartadas. Por quê? Porque se eu substituir o ponto menos 6 na letra B, a gente tem 0. E se a gente substituir o ponto menos 6 na letra C, ela vai dar 6 vezes 3, 18, 38, negativo. A única opção que a gente tem é a letra A. Então, a letra A seria a nossa escolha correta. Okay? Menino, pense nos professores que fazem a matemática parecer bem facinha, viu? Vocês resolvem, como diz a história, com os pés nas costas, né? Paula, esse tipo de questão é aquelas questões que elas são complicadas e você tentar fazer pelo método tradicional. Então, a gente tem que criar ferramentas que tentem facilitar as questões para a gente ter uma resolução muito mais rápida. Então, a gente aqui não precisava saber resolver a equação da reta, mas a gente precisava de alguns conceitos básicos para a gente eliminar as alternativas. Facilitando também a vida dos alunos, né, Felipe? Com toda Fazendo certeza. a matemática de uma forma De um jeito mais prazerosa. fácil, Que com coisa certeza. boa. Esse rapaz está já dormindo, Felipe. Vamos acordar ele um pouquinho? Bora Ele lá, tá Joaquim! pensativo, ele tá pensativo. Ele está pensativo. Bora lá, Joaquim, a questão de número 173, caderno cinza, análise combinatória. Vamos lá. Questão 173, pessoal, traz esse enunciado aí. Ó. Um pai comprou 8 presentes diferentes, dentre os quais uma bicicleta e um celular, para dar a seus 3 filhos. Ele pretende distribuir os presentes de modo que o filho mais velho e o mais novo recebam 3 presentes cada um, e o do meio receba os 2 presentes restantes. O mais velho ganhará entre seus presentes ou uma bicicleta ou um celular, mas não ambos. De quantas maneiras distintas a distribuição dos presentes pode ser feita? Então, turma, eu pensei em uma resolução assim. Ó. São 8 presentes, sendo que 2 estão bem definidos, que é uma bicicleta e um celular. Então, vamos imaginar que existe um presente 1, um presente 2, até um presente 6. E aí eu tenho bicicleta e celular, totalizando os 8 presentes. Pelo princípio fundamental da contagem, não é? A gente tem que o número de maneiras de uma determinada distribuição de elementos vai ser o produto da quantidade de decisões que eu tenho para cada um das decisões que eu vou tomar, né? A quantidade de escolhas que eu tenho para cada uma das decisões que eu vou tomar. Nesse caso, eu vou tomar 3 decisões. Quais são as decisões? A escolha do presente do mais velho, a escolha do presente do mais novo e a escolha do presente do filho do meio. Beleza. Vê, o filho mais velho, ele necessariamente tem que ganhar uma bicicleta ou um celular. Ah, essa é a questão que estavam dizendo, que até na questão de matemática o filho do meio era preterido. Tá? O filho mais velho, ele vai ter que ganhar uma bicicleta ou um celular. Então, o que é que eu pensei? A gente vai escolher não bicicleta e celular. Vamos escolher os outros 2 presentes do filho mais velho. Porque a bicicleta já está escolhida. Ou o celular também já está escolhido. Então, eu pensei o seguinte. Vou apagar aqui.
Então a escolha do filho mais velho, pessoal, vai ser o quê? Lembrando sempre, né, que, por exemplo, o filho mais velho ganhar bicicleta, presente 1 e presente 2, ou ganhar presente 2, bicicleta e presente 1, é exatamente a mesma coisa. Sim. Não é? Então nós vamos utilizar uma combinação. Então, para o filho mais velho, nós vamos ter uma combinação de 6 presentes e escolhe 2. Por que escolhe 2, professor? E eu não vou escolher assim uma combinação de 8, escolhe 3. Porque, pessoal, eu já estou escolhendo para o filho mais velho aqui uma bicicleta ou um celular. Então, se bicicleta ou celular já estão escolhidos, eu preciso escolher outros 2 presentes. E por que uma combinação de 6 e não 7? Ora, porque se a bicicleta está escolhida, o celular não pode mais participar da escolha, já que o filho mais velho ou tem uma bicicleta ou tem um celular. E aí, o filho mais novo agora, escolhendo o presente dele, vai ser uma combinação de 5 presentes, onde eu vou escolher 3 para ele. Veja que eu já escolhi 3 para o mais velho. Então, se ao escolher esses 3 para o mais velho eu tenho 8 presentes, então sobram 5 presentes para serem escolhidos, né? Onde eu vou escolher 3 para o mais novo. E o filho do meio, professor, a gente nem precisa colocar, porque a partir do momento que eu escolho os presentes do filho mais velho e escolho os presentes do filho mais novo, imediatamente os presentes do filho do meio eles já estão escolhidos, porque é o que sobra. Ah, professor, mas e se eu quisesse colocar? Então você coloca aí uma combinação de 2, escolhe 2, porque é realmente o que sobra. Bem mas, fácil, né, Joaquim? Não faz nem Fácil sentido demais. eu pensar muito nisso, porque se eu tenho 2 coisas e eu vou escolher as 2 coisas, só existe uma maneira. É aquelas 2 coisas mesmo que eu tenho, não é? Não tem outra saída. Não tem outra saída, né? Não são 5 coisas onde eu vou escolher 3, que aí eu posso... Se são 2 coisas, eu vou escolher 2, eu só posso escolher daquela maneira ali, né? Já está escolhido. Então, beleza. Quando a gente faz isso aqui, pessoal, se a gente fizer essa multiplicação lá pela fórmula e tudo, a gente vai ter o seguinte: 6 fatorial, não é? 2 fatorial, 4 fatorial, vezes 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, 3 fatorial, né? Mas aqui a gente vai multiplicar por 2, né, pessoal? Por que a gente está multiplicando aqui por 2? Porque isso aqui, ó, essa multiplicação é, por exemplo, se eu tivesse escolhido a bicicleta. Mas eu poderia ter escolhido também o celular. Sim. Então, acaba sendo 2 vezes aquilo ali. E aí, quando a gente faz essa multiplicação toda aqui, tá? Faz toda a fatoração lá, né? Fatoração não, a gente faz a escadinha do fatorial, a gente chega nesse resultado de 300, tá bom? É isso aí, Paula. 300, alternativa letra C para 173. Certo. Então vamos para a questão 175, que é uma questão que fala sobre geometria espacial, que a gente falava mais cedo. É isso mesmo. Vamos lá. Turma, questãozinha aqui que fala sobre cilindros e prismas. Tá? Cilindro e prisma, na verdade. Quem esteve aqui na nossa revisão para o Enem, eu coloquei lá na revisão, vocês vão lembrar, uma questão lá que falava da forma de um bolo. Não era? E a gente tinha que calcular o volume da massa de um bolo. E lá o que era que a gente fazia? A gente fazia a diferença entre o volume do cilindro e o volume de um cubo. E o cubo é um prisma. Então, basicamente, a gente fazia o quê? Volume do cilindro menos volume do prisma. Nessa questão, a gente vai fazer a mesma coisa. Aquilo que a gente quer encontrar é a diferença entre volume do cilindro e volume do prisma. A ideia é exatamente a mesma. Tá? Então vamos lá para a leitura. A figura ilustra o projeto visual para a confecção de uma medalha comemorativa, com a forma de um cilindro circular reto, de diâmetro 6 centímetros e espessura 3 milímetros. Gosto muito de falar para os alunos que, ao ler diâmetro, veja, a gente está trabalhando com cilindros e tudo, eu não vejo, as fórmulas de cilindro que eu vejo é tudo raio da base do cilindro, não é? Uhum. A área do círculo, está lá o raio. Então, quando o aluno está resolvendo essas provas que ele lê diâmetro 6 centímetros, esquece diâmetro. Ele já tem que relacionar imediatamente para raio 3 centímetros. Porque as contas que a gente vai fazer, as fórmulas não trazem diâmetro, então vamos pensar logo em raio. Tá? Então, leu lá, diâmetro 6 centímetros, já pensa logo que o raio é 3. E espessura 3 milímetros. Aí aqui a gente vai ter, eu vou colocar assim, ó. Espessura 3 milímetros. E vamos circular aqui, só para a gente ter um cuidado, tá? Vamos continuar. A figura ABCD tem a forma de um quadrado e é a base de um prisma que atravessa toda a medalha.
A região da medalha externa a esse prisma será cunhada em ouro, ou seja, é a região que pertence ao cilindro, mas não pertence ao prisma. Pretende-se cunhar 100 dessas medalhas. Opa, 100 medalhas. Então, turma, já tem que vir na cabeça. Eu posso calcular o volume de uma medalha e, em seguida, multiplicar aquele volume por 100. Considere 3,1 como valor aproximado para π. Qual é o volume de ouro em centímetro cúbico necessário para a confecção dessas medalhas? Interessante, né? O Enem colocou 3,1 como valor aproximado para π. A tendência era que geralmente aparecesse 3, não é? Mas 3,1 vamos nós. Veja, olha, o volume ele pergunta também aqui em centímetro cúbico, então tem que ter muito cuidado com essa espessura que está em milímetro. Então, passando milímetro para centímetro, né, a gente vai dividir por 10, então 3 milímetros equivalem a 0,3 centímetros. Quando a gente monta esse prisma aí, pessoal, esse prisma não, esse cilindro aí, não é? Fazer ele aqui. A espessura, ele acaba sendo a altura do cilindro. E o raio da base, 3 centímetros. O prisma, pessoal, ele está bem aqui assim, ó. E o que vai ser cunhado em ouro é a região... Deixa eu tentar fazer um pouco maior aqui. O que vai ser cunhado em ouro, pessoal, é a região que pertence ao cilindro, mas não pertence ao prisma. Tá? Então, se nós traçássemos esse prisma aqui sendo bem pouco generoso, então a parte de ouro é essa aqui, ó. Tá? Que ela não pertence ao prisma, mas pertence ao cilindro. Então, com as informações que a gente tem, eu vou colocar aqui que o volume que vai ser em ouro é o volume do cilindro menos o volume do prisma. O prisma, pessoal, é esse quadrado aqui que a questão informa, que tem diagonal 6 centímetros. Então, como é que eu calculo o volume do cilindro? Π, R ao quadrado, H. E o volume do prisma, área da base vezes a altura do prisma. Perceba que a altura do prisma ela vai coincidir com a altura do cilindro. Então não vamos nos preocupar em ir atrás de altura do prisma, não, porque é a mesma do cilindro. Vamos atrás da área da base, que é a área desse quadrado aqui, que tem diagonal 6 centímetros. Olha como eu gosto de encontrar a área do quadrado através da diagonal. A gente sabe que a diagonal é igual a L vezes raiz de 2. Então, eu posso passar o raiz de 2 para cá dividindo, eu tenho L vai ser igual a 6 sobre raiz de 2. Se eu elevar ambos ao quadrado, eu vou ficar com L ao quadrado é igual a 36 sobre 2. Portanto, L ao quadrado é igual a 18. E L ao quadrado é quem? Já é a área da base. Então, substituindo aqui, a gente tem 3,1 vezes o raio que a gente viu que é 3 e 3 ao quadrado é 9. O H é a espessura 3 milímetros, mas em centímetro é 0,3. Menos a área da base é 18 e a gente tem a altura também 0,3. Quando a gente resolve essa continha aqui, ó, 3,1 vezes 9 vezes 0,3, a gente chega em 8,37. E quando a gente faz 18 vezes 0,3, a gente tem 5,4. Esse resultado aqui é 2,97 centímetros cúbicos. Porém, isso aqui é uma medalha, não é? E a gente quer o volume de 100 delas. Então, o volume de 100 medalhas multiplica por 100, 297 centímetros cúbicos, letra B. Meninos, muito bem. Vocês fazem a matemática parecer bem facinha. Embora eu não entenda metade, preciso voltar a estudar matemática com urgência. Olha que eu era boa em matemática. Ainda do você pretérito. ainda é. Preciso praticar. Mas bora nós, para compensar a viagem de vocês do Juazeiro para cá. Felipe, responda aí a questão de número 169, que vai falar sobre logaritmo. Questão de logaritmo. 169, prova cinza. A gente colocou lá nas questões que iam cair no Enem, caiu. Vocês então, previram tudo e acertaram. A gente tava com umas previsões boas de questões do Enem, que geralmente a gente analisou as últimas provas dos 5 últimos anos. Essa dupla tá muito em sintonia. A gente tava conversando sobre as questões e
a gente estava praticamente gabaritando as questões que iam cair agora na prova do Enem. Que bom. E graças a Deus, muitas das questões que a gente estava falando caíram realmente. Bom, disse a galera, de pessoal, vão preparados para a questão de logaritmo, vai cair. Elas vão cair daqueles tipos, são os tipos de questões que vocês, a primeiro momento vai lhe assustar, mas depois, quando você perceber o que ele está querendo na questão, vai ficar muito mais simples. Então, a questão ele diz o seguinte: o empresário utiliza máquinas cuja pressão interna P em atmosfera depende do tempo contínuo de utilização T. E ele dá a fórmulazinha aí, que é essa fórmula P igual a 4 vezes log de menos K vezes T mais 1 vezes T menos 19. E ele diz o seguinte na questão: o fabricante dessas máquinas recomenda ao usuário que a pressão interna desse tipo de máquina não ultrapasse 10. Então, ele tem que ele recomenda que o usuário da pressão, ele recomenda que não ultrapasse 10 atmosferas durante o seu funcionamento. O empresário pretende comprar novas máquinas desse tipo, que deverão funcionar diariamente por um período contínuo de 10 horas. Para isso, precisa definir o modelo de máquina a ser adquirida, escolhendo o maior valor possível do parâmetro K, atendendo à recomendação do fabricante. O maior valor de K escolhido é... Então, praticamente, ele já deu os dados que a gente queria na questão. Ele deu que o P da pressão é 10 e que o tempo contínuo do período tem que ser 10 horas. Então, T também é igual a 10. Bom, essa questão é aquela questão de logaritmo que a gente praticamente só vai usar a definição para isso, para resolver ela. Então, 10 é igual a 4 vezes log menos K vezes. Bom, como o T também é 10, então eu vou ter 10 mais 1, que vai ser 11. E eu vou ter 10 menos 19, que vai ser menos 9. Então, esse 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu vou ter que 10 sobre 4 é igual a log. Tem uma multiplicaçãozinha aqui, menos com menos dá mais. 9 vezes 11 vezes K, 99K. O que a gente tem que lembrar? A gente fala do logaritmo direto e a gente recomenda ao aluno a perceber alguns detalhes. Por exemplo, às vezes a gente pode deixar isso aqui em fração, às vezes pode aparecer número decimal. É interessante que o aluno, que quando ele chegar nesse tipo de situação, ele dê uma olhadinha nas questões. Então ele vai perceber que a maioria das questões está em número fracionário. Então é interessante que ele dê uma simplificada nisso aqui. Então 10 dividido para 4, 2,5. É igual a log de 99K. O que o aluno tem que lembrar? Que a base desse logaritmo é decimal, então base 10. E eu vou aplicar a definição de logaritmo. Então, 10 elevado a 2,5 é igual a 99K. Como o 99 está multiplicando, K é igual a 10 elevado a 2,5 sobre 99. Alternativa, letra D. Então, dentre as questões do Enem de logaritmo, essa foi a mais fácil. Bem facinho de resolver, simples. Beleza? Bora, Joaquim. Questão de número 155, função trigonométrica da prova cinza, para fechar a nossa noite e o nosso ano de 2025. Turma, eu acredito que essa questão, ela tem assustado muito aluno, tá? Porque o aluno vai olhar e quando ele começar a ler, ele vai ver assim, algo parecido com uma função tangente, não é? Ou parecido não, uma função tangente. Ave, que negócio complicado, Joaquim. Um gráfico do tamanho de... 3 parâmetros, né? E aqui a gente tem o gráfico. Aí o comando é a expressão algébrica que representa a relação entre D e T, no caso aí, que é, basicamente a pergunta é, qual dessas alternativas, né? Ela é a função que representa esse gráfico aí. Quando eu dou essa aula, eu digo que ficar buscando parâmetros é algo que vai tomar muito nosso tempo em uma prova como o Enem. Não é interessante a gente ir atrás de parâmetros para tentar encontrar a função. Né? Tentar encontrando ela passo a passo. É aquele tipo de resolver na raça, né? Exatamente. Então,
As questões de gráficos de função trigonométrica, o Enem gosta muito. Põe o gráfico da função trigonométrica e põe nas alternativas várias funções, o aluno tem que identificar qual que é. Então, a melhor saída é sempre substituição. O que seria substituição? É eu olhar o gráfico, ver algum ponto por onde o gráfico passa, substituir nas alternativas. Aquela alternativa que der certo, ela tem uma grande chance de ser a alternativa correta. Ou seja, se ao substituir o ponto nas alternativas, somente uma alternativa der certo, então ela é a alternativa correta. Professor, e se no caso mais de uma der certo? Então aí você procura um outro ponto no gráfico e substitui nas outras duas. E vê qual é a que vai dar certo. Naturalmente, aquela que sobrar vai ser a alternativa correta. Então a melhor maneira de resolver questões de gráfico de função trigonométrica não é indo atrás dos parâmetros para montar a função, mas sim substituindo o ponto nas alternativas. E aí a gente tem alternativas aí, assim, bem, como é que eu posso dizer, esquisitas, né? Bem estrambólicas. Se a gente olhar o gráfico, o único ponto que o gráfico mostra para a gente aí, de certeza aí por onde a função passa, é o ponto 2,5, 30. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu substituir o 2,5 na função, o resultado que a função tem que retornar é 30. A gente vai passando aí, resolvendo e não vai encontrando nada. Até que a gente chega na letra E. E a letra E traz o seguinte: D é igual a 30 mais tangente de 1 sobre 2, que multiplica T menos 5 sobre 2. Só que 5 sobre 2 é 2,5. Então, quando a gente substitui o 2,5 aqui na letra E, a gente tem D é igual a 30 mais tangente de 1 sobre 2, que multiplica 2,5 menos 2,5. E aí, isso aqui é zero. Sendo isso aqui zero, tudo isso aqui vai zerar também, naturalmente. Então, a gente tem que D é igual a 30 mais tangente de zero. E, pessoal, nunca esquecer, né? Tangente, pessoal, é seno sobre cosseno. Então, aqui, seno de zero. Eu não vou nem colocar esse grau aqui, tá, pessoal? Porque não é grau esse aqui. Esse aqui é para ser zero radiano, tá? Então, seno de zero dividido por cosseno de zero. Mas o seno de zero é zero. Então, tudo isso aqui é zero também. A tangente de zero é zero. Então, D é igual a 30 mais zero, que é igual a 30. Então, veja, o que foi que eu fiz? Quando eu substituí 2,5 na função, eu recebi 30 como resposta. Então, letra E é a correta. Se a gente substituir 2,5 na letra A, B, C e D, não dá 30. Tá? Então, turma, essa questão parece ser uma questão de função trigonométrica, tarará, mas na verdade é apenas uma questão de substituição assim, de pontos, né? Substituição de pontos ou até de ângulos notáveis, né? O aluno, às vezes, ele tende muito o ângulo notável 30, 45, 60, mas é sempre bom. O ângulo notável, na verdade, a gente pode até pensar como 0, 30, 45, 60, 90 e tudo o resto no ciclo trigonométrico. Então, gente, né? 45 questões que, de certo modo, surpreenderam o aluno, né? Fugiu da previsibilidade, embora seguisse o mesmo padrão do que abordado em edições anteriores, mas trouxe novidades, né? Para finalizar nossa noite, Felipe, considerações finais, por favor. Sobre a prova, contextualizando aqui o que você já comentou, é uma prova que tinha questões que a gente já abordou durante as aulas. A gente fez algumas previsões também que, graças a Deus, se concretizaram, né? As questões caíram. E, no geral, foi uma prova boa, porém ela foi mais difícil do que a prova do ano passado. Então, a gente tem que deixar claro isso. Então, o aluno ele vai sentir dificuldade, é normal, mas como a gente vem falando, vá com calma, vá com tranquilidade, que as questões elas vão surgindo, elas vão saindo mais naturalmente. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, a presença de Joaquim, dos outros professores, de Paula. E queria mandar um beijão também para minha esposa que está em casa assistindo a gente, o meu filho. Muito bem. O outro também que já está
na área de direito, mas não perde aí umas aulas aí sempre. Deixa aí registrado os alôs e o beijo você dá daqui a pouco quando chegar em casa, pessoalmente. Queria agradecer também, né, novamente mais um convite para estar aqui no Comenta. É sempre um dia muito especial, né? Costumo dizer que esse é o momento de vocês. O Enem é vamos dizer assim, é a linha de chegada, basicamente, muitas vezes, para o aluno que está estudando, né? Então é aquele dia um dia muito especial, principalmente o segundo dia, que é o dia de encerramento mesmo, né? E estar aqui é um privilégio muito grande, né? Então agradecer ao Colégio Santa Teresa, ao colega Felipe aqui, que faz um trabalho assim top, nós dois aqui naquele dia. Dupla, vocês Bela se dupla, completam. naquele dia eu disse que quem era no domingo passado, que Luizinho e Gilson era Bebeto e Romário, né? Sim, você vai querer ser quem? Não, aqui eu e Felipe aqui é Messi e Luiz Soares. Eita, menino, não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não, não é pouca coisa não, viu? Então... Só não vai morder assim, a orelha de ninguém aqui. Não, então assim... Só agradecimentos mesmo a todo mundo, aos alunos também, a todo mundo, né? Todo mundo faz parte do Colégio Santa Nós é que Teresa. agradecemos, Joaquim, a presença de vocês, a sempre aceitarem o nosso convite, a estarem aqui, a fazerem parte dessa casa. Agradeço a você que ficou nos assistindo até agora, a toda a nossa equipe, nosso diretor técnico-geral Rafael, Vitória, Jussi, Edileuza por sempre estar aqui nos oferecendo o melhor sorriso e o melhor café. Obrigada, Edileuza, por sua presença. As irmãs Marina e Maria, a agradecer Lídia. O café dela, que estava uma delícia. Tava uma delícia. Obrigada a todo mundo. Tem muita coisa boa para acontecer ainda no CSTJ. As matrículas estão abertas. 2026 vem recheado de novidades. Para esse ano ainda temos o Festival da Educação Infantil e dos anos iniciais. Ainda tem muita coisa para acontecer. Um abraço para as coordenadoras Daiane, Lívia e Manuela. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Até breve. Boa noite. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima edição do Enem, da URCA, da UES, da UPE e um monte de coisa que tem aqui. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.